Olá, boa tarde. No meu caso aqui, né, estou gravando à tarde, não sei exatamente a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas boa tarde, um abraço em todas as pessoas participantes do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Ambiental, com ênfase em espaços educadores sustentáveis. É um prazer estar participando dessa abertura, dessa aula inaugural. Agradecer em particular à professora Ana Paula, né, que fez o convite, então agradeço a sua mensagem carinhosa, respeitosa. Então, para mim é uma satisfação estar aqui nesse momento e espero, quem sabe, a gente ter outras oportunidades para debater, para, enfim, dialogar com todos os participantes. O pedido feito foi na direção de que eu fizesse uma palestra gravada abordando algumas questões atuais da educação ambiental. E entendendo também como é que esses espaços educadores podem ter um potencial importante para a educação ambiental na perspectiva da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade não no sentido hegemônico, né, dominante de uma concepção de atrelar a sustentabilidade a um padrão de desenvolvimento menos destrutivo, mas que, de um modo geral, né, na linguagem, no discurso oficial, né, como eu falei, hegemônico, se apresenta numa lógica de ajuste tecnológico e comportamental que permita uma adequação do padrão econômico atual, que é posto e naturalizado, posto no lugar de naturalização desse padrão de desenvolvimento, como se não houvesse outra possibilidade histórica, né, num caminho menos destrutivo que permitiria, em tese, uma capacidade de suporte da natureza a esse padrão econômico. Não estou falando nesse sentido, né, eu entendo que esse padrão de desenvolvimento econômico, né, e desse modelo societário não é compatível com a sustentabilidade. Então, para mim, quando eu falo em sustentabilidade, eu estou colocando, né, a sustentabilidade nesse lugar de uma outra relação com a natureza, de um equilíbrio dinâmico, saudável, né, que permita a vida em todo o seu esplendor, em todas as suas expressões, e que essa sustentabilidade, essa capacidade de suportar, né, a longo prazo, né, a um prazo que a gente não é capaz de definir, a nossa vida no planeta sem a destruição das demais formas de vida, né? Então, esse exige um outro padrão societário, uma outra forma de modo de produção, de desenvolvimento econômico, e etc, etc, etc. Tá? Então, eu entendo que pensar os espaços educadores sustentáveis é pensar nessa perspectiva de espaços que possibilitem a criação de alternativas, que caminhem na direção de alternativas, né? Os espaços educadores, eles são pensados numa lógica de entender as oportunidades que a relação espaço-temporal e para o mundo que nos cerca e que nos constitui, ele tem que ser pedagógico. A relação é pedagógica, ou seja, uma relação de permanente aprendizagem, e que isso pressupõe, então, pensar a intencionalidade pedagógica, mas pensar também os processos de gestão, né, de participação da sociedade, de decisão democrática, de diálogo, enfim. Então, das formas de sociabilidade e de exercício da gestão na relação também com os processos pedagógicos, e isso tudo ser compreendido como momentos e processos formativos, constitutivos de aprendizagem, e aí existem infinitas possibilidades de se entender espaços educadores, né? E aí, na perspectiva da sustentabilidade, no meu caso, nesse sentido que eu já coloquei aqui para vocês. Então, o processo de escolarização passa a ser decisivo. Ora, entender por que eu estou fazendo toda essa introdução conceitual. Assim, pô, né, tá aí divagando do ponto de vista teórico. Não, é porque entender
isso significa entender aonde se localiza a educação ambiental. Olha, se a educação ela é constitutiva, ela é processo social, né, ela é definida, redefinida, agente de transformação e agente de reprodução da sociedade em que ela se insere, se configura de uma determinada forma, né, é preciso a gente entender que forma é essa que a educação tem nesta sociedade, ou seja, atende a que interesses ela é pensada, planejada, né, produzida em que direção, para entender de fato onde a educação ambiental está e as suas possibilidades, porque senão a gente fica na idealização e muitas vezes a gente pensa a educação ambiental como solução para tudo, né, sem entender as contradições da própria educação, né, ou seja, aonde a educação ambiental se constitui enquanto tal. Né, e aí a gente fica às vezes idealizando coisas, imaginando que a educação ambiental vai resolver todos os problemas da humanidade. E não é bem assim. Na educação, sem educação não há transformação, até porque se ela é constitutiva do que somos, né, ela não tem como você tirar a educação dos processos de transformação sociais e pessoais, né, individuais. Mas na educação ela não se dá sozinha no mundo. Então, né, a educação ela é fundamental, mas ela sozinha não transforma por ela mesma. Né? Então é preciso entender a educação nesse conjunto de elementos que nos constituem e entender o seu papel. E entender isso é pensar os tempos que a gente vive. Né? Então, se a gente está num momento histórico, que obviamente existem diferenciações dependendo do governo, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, e é preciso considerar, sim, essas variações, né? Não é tudo a mesma coisa, como alguns autores falam, né? Mas obviamente também não pode se entender os governos como sendo responsáveis por tudo, porque governo é correlação de forças num dado momento, numa dada configuração. Nenhum governo ele é puro, né? Só no mundo das ideias. Né? Todo governo é uma composição para tornar possível a governabilidade, senão ele não governa. Então essa composição, às vezes ela é larga demais, às vezes ela é um pouco mais definida, melhor definida num campo ideológico, às vezes não. Depende de que momento você está falando. Mas para além dos elementos de governabilidade de governo, né, que evidentemente qualificam, diferenciam diferentes etapas, a gente tem no Brasil, não é de hoje, forças econômicas que orientam ou que são dominantes no processo de produção material do Brasil, que tem uma relação de entendimento da natureza, uma relação com a natureza que é bastante destrutiva. A nossa base econômica é muito destrutiva. Né? Essa base econômica, já há algumas décadas que vem num processo de desindustrialização, ela é muito baseada numa reprimarização da economia, então no uso muito intensivo de recursos naturais, de bens naturais, e aí você vai ver aí a ênfase no agronegócio, a ênfase na pecuária, a ênfase na extração mineral, no petróleo, em madeira, exploração de madeira, enfim, exploração da biodiversidade. Então é um processo econômico que não demanda uma alta qualificação, né? Então a educação ela é pensada numa relativa baixa escolaridade, como uma exigência, né, do próprio processo econômico, e pensada numa lógica que a questão ambiental ela entra de modo secundário ou até mesmo nem entra. Né? Então, para esses interesses econômicos que demandam muito recursos naturais e que para o seu funcionamento, né, ela traz em si uma precarização dos direitos sociais, traz isso, uma não necessidade de alta escolaridade, que traz uma flexibilização da educação como um direito social e pensa a própria educação como uma mercadoria, né, como um serviço a ser prestado e não como um direito, né, as políticas, de um modo geral, elas passam a serem
muito resistente estruturalmente à inserção do próprio debate ambiental. Ou quando entra o debate ambiental, ele entra de uma lógica instrumentalizadora. O que quer dizer isso? Basta pegar a última versão da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, em que a educação ambiental ela foi sendo suprimida ao longo das diferentes versões, e a última, quando se fala da educação ambiental, é meramente nesse sentido instrumental, ou seja, é como você economizar materiais, é como você ajustar o seu comportamento individual, né, a algo que reduza o desperdício, que são elementos importantes, a instrumentalização, né, essa adequação de uso tecnológico e comportamental, mas não esgota o debate ambiental, aliás, muito longe disso, né? Então, ora, quando a estrutura ela fica vinculada a essa dimensão instrumental, a pensar a educação ambiental na sua radicalidade, ou seja, pensar o conjunto das relações sociedade-natureza, que passa pela dimensão comportamental e tecnológica, mas está para muito além, envolve as dimensões do afeto, da sensibilidade, da produção material, do que se produz, do que se consome, de como as coisas são distribuídas, né? De como nós contemplamos, de como nós nos sentimos parte da natureza, enfim, envolve um conjunto enorme de questões, de possibilidades, que só a instrumentalização, faça isso, não faça aquilo, adote isso, não adote aquilo, fica muito simplificador da educação ambiental. Então, esse pano de fundo é importante de ser compreendido para você entender aonde ou por que as políticas de educação ambiental elas se fragilizam tanto ao longo dessas décadas, retomada um pouco mais timidamente agora, mas também, sim, se você olhar sempre com um caráter mais tangencial às políticas centrais, tanto na educação quanto no meio ambiente, né? Elas não são nucleares, elas são periféricas, né, das políticas duras, aquelas que são efetivamente as que dão a cara dessas áreas no Brasil, né? Então, então é importante retomar esse debate, retomar, né, e pressionar para políticas públicas de educação ambiental estruturantes, ou seja, vinculadas a esse núcleo duro das diferentes políticas. Traduzindo de uma forma mais direta, eu tenho que pensar a educação ambiental como elemento estruturante, não como um elemento periférico, das políticas de currículo, das políticas curriculares, das políticas de gestão escolar, das políticas de carreira docente, das políticas de formação de professores, porque essas políticas é que são o núcleo duro, né? Das políticas de produção de material didático, das políticas de merenda escolar, porque é um orçamento bilionário gigantesco. Então, são essas, exatamente esse conjunto, é exatamente esse conjunto que forma o núcleo duro da educação. Então, pensar a educação ambiental, eu tenho que pensar vinculado a essas políticas. E esse é um primeiro desafio importante, tratando-se de educação ambiental no contexto escolar. Como fazer a educação ambiental chegar nesse núcleo duro e não ser uma política que eu estou chamando de periférica, né? De uma política que chega na escola sem rebater, sem ter rebatimento nessas outras, né? E isso gera limite muito importante. Então, esse é um desafio muito grande. Como é que eu vou discutir mudança climática? Como é que eu vou discutir água? Se eu não, num processo transversal, integrado, né, se eu não tenho a possibilidade, por exemplo, de ter diálogo entre professores que dão aula na mesma escola. Quando você tem um processo de precarização que faz com que os concursos públicos para ser professor cada vez sejam mais reduzidos, e você é contratado por hora, você é horista, ou você é uberizado, ou seja, você é chamado para substituir um professor que ficou doente, que está afastado, às vezes não é nem da sua área de formação. Então, diante de tamanha precariedade, como é que você vai construir um processo interdisciplinar, integrado, transversal, né, na escola? Que é uma exigência, né, ou melhor, é aquilo que a gente busca, não que nem sempre é o possível de ser feito. Às vezes a pessoa fala, não, mas olha só, eu faço dentro do que eu posso, que é na minha disciplina. Ok, sem problema, você faz o que você pode fazer, né?
Agora, obviamente, quando você trabalha dentro da sua disciplina, não é que a gente não pode execrar quem faz isso, pelo contrário, tem que entender os limites daquela pessoa, né, numa determinada configuração institucional. É entender que, ao fazer isso, né, obviamente se perde com potencialidade muita coisa do debate ambiental. Né? Então, é o que a gente busca, esses processos integrados, e isso tem a ver exatamente com a dimensão do espaço educador sustentável. Né? Assim, se você pensar a escola, o que é a escola como espaço educador sustentável? É uma escola que tem uma gestão democrática, é uma escola que se relaciona com os problemas da comunidade que atende, é uma escola que dá concretude ao debate ambiental a partir da vida da sua comunidade, é uma escola que o professor tem uma condição de trabalho favorável, é uma escola que tem uma estrutura física favorável, né, à economia de materiais, a um menor impacto ambiental, né, e é uma escola que pensa a sua organização curricular e seu projeto político-pedagógico. Então, repara, para você pensar a educação ambiental escolar, é necessário você pensar esse conjunto na perspectiva de um espaço de constituição, de ser de fato um espaço educador sustentável. Né? Então, repara, para pensar esse conjunto, eu preciso entender a escola para além da própria educação ambiental. Você precisa entender na relação com esses diferentes elementos que compõem e que são objeto de políticas públicas específicas, né, que organizam a escola. Né? E pensar também a luta, quando a gente fala 10% do PIB para a educação, que é uma luta histórica do movimento sindical, mas isso não tem nada a ver com a educação ambiental, com a questão ambiental? Tem, gente, porque, repara, se você pensa uma escola que dá conta disso tudo que eu falei, né, isso tem um custo orçamentário, né, isso tem um valor orçamentário que precisa atender. Ou, do contrário, você começa a fazer aquelas escolas experimentais. Você tem não sei aonde uma escola experimental que atende a isso que você está falando. Você tem não sei aonde. No município tal tem uma escola. Ok, são boas experiências, existem de fato essas experiências, mas você repara que estão longe de ser experiências universalizáveis, ou seja, esse modelo de escola pensado numa lógica de ser um espaço educador sustentável está longe de ser algo que possa ser universalizado no sentido de garantir a todos e todas que tenham esse tipo de educação. Né? Então, ora, eu acho também que existem alguns outros desafios que vale a pena a gente conversar, né? Que é no sentido pedagógico, né? E aí há uma interlocução que eu acho muito importante no país, que está crescendo, que eu queria destacar, né, para finalizar a minha fala, né? Que é pensar que o processo educativo ele não pode se dar, até porque dentro dessa tradição toda que eu coloquei aqui, né, há uma premissa dialógica, né, dialética e dialógica. Então, dialógica é no sentido exatamente de você reconhecer o outro. Né? O diálogo pressupõe esse reconhecimento do outro. Então, eu ainda percebo muito na educação ambiental, e aí é uma questão de coerência de postura do educador, da educadora ambiental, no seu trabalho cotidiano, né? Seja na escola, nesses espaços, ou no movimento social, ou na sua comunidade, na sua igreja, enfim, aonde você atua, vou chamar assim, de uma arrogância ambientalista, né? Assim, de achar que você leva um conhecimento e que o outro não tem uma postura que você considera mais adequada porque ele desconhece algo que você leva esse conhecimento. Né? Isso é muito frágil, porque muitas vezes ele conhece sim, a questão dele não é de problema de conhecimento, a questão é outra, né? É como se você se organiza para garantir a sua sobrevivência dentro de uma sociedade que impõe limites fortes a essa sobrevivência e muitas vezes te empurra uma relação destrutiva com a natureza. Deixa eu traduzir isso de uma outra forma. Já vi muitas vezes projetos chegando em comunidades periféricas ou comunidades camponesas
ou comunidades tradicionais, né, ou povos originários, como indígenas, né, comunidades tradicionais, né, como quilombolas, como vazandeiros, como fundo de pasto, como, enfim, ribeirinhos, caiçaras, enfim, uma enormidade de classificações, né. E aí você chega lá querendo dizer o que tem que ser feito, né. Só que o processo educativo ele não pode ser construído dessa forma, até porque o nosso modo de vida é muito equivocado em vários aspectos, né. Nós fomos criados, nos constituímos numa sociedade fundada numa relação desigual, de exploração, né, onde as forças dominantes definem o que é a norma, do que é a verdade, né, o que pode, o que não pode, um padrão industrial, um padrão urbano, né, em que a natureza é uma externalidade, né, que a relação que a gente estabelece com o outro é uma relação de estranhamento. Né. Então, esse padrão não é aquilo que serve. Muitas vezes, até quando a gente diz que não quer repetir esse padrão, a gente repete. Né. E não há nenhum problema em falar isso, e até assumir que muitas vezes você cai, por isso que é necessário uma autocrítica, né, porque é o modo como a gente foi criado. Né. Então, mesmo a gente querendo romper, né, a gente reproduz a gente naturaliza muito daquilo que é um absurdo, porque nós fomos criados dessa forma. Né. Então hoje eu vejo, por exemplo, né, com crianças, as pessoas falam, não, deixa isso aí que criança resolve entre eles, não, isso aí não é nada demais. Como não é nada demais, são formas de violência, são formas de intolerância, são formas egoístas, que a criança já está repetindo, né, e que os próprios familiares, muitas vezes a própria escola naturaliza, não, isso é assim mesmo, não é assim mesmo, entendeu? Relação social nenhuma é assim mesmo, porque é assim mesmo. Né? Isso é fruto de um processo histórico. Entendeu? Então, é importante a gente estar olhando para esse componente. E estabelecer o diálogo com esses saberes, né? Ter a humildade de ouvir, aprender a ouvir. Né? A escuta é um aprendizado fundamental. Né? O acolhimento é um aprendizado fundamental para o educador. Né? O educador sem acolhida, sem escuta, né? Sem reconhecer outros saberes, que não só o saber acadêmico, que é um saber legítimo e necessário, mas não é um único saber. Né? Então, quando se faz a crítica à ciência, à academia, não pode se cair numa desvalorização da ciência e do conhecimento científico, porque senão a gente pode resvalar em questões do negacionismo, de confundir conhecimento com opinião, enfim. Mas ao você fazer essa crítica, a forma como esse conhecimento se estabelece e reproduz dominação, né, fazer a crítica a isso significa reconhecer que há outros saberes que podem entrar, devem entrar nesse diálogo para produzir novas realidades, né? E nesse movimento de transformação da realidade social, a gente se transformar como pessoa. Né? Então não é da pessoa para o mundo, nem do mundo para a pessoa, né? Mas é um movimento dialético, permanente, de mão dupla, né? Que se dá ao mesmo tempo. Né? A gente se transforma, transformando o mundo, e ao transformar o mundo, ele se transforma, e assim sucessivamente. Então, uma premissa muito importante que eu vejo é você se abrir para esses saberes tradicionais, originários, de povos do campo, né, do povo trabalhador, da periferia urbana, enfim, saber dialogar com eles. Isso é absolutamente fundamental, né, porque aí você localiza muitas formas de ver o mundo, de ser mundo, de estar no mundo, que quem aprende mais somos nós mesmos. Então eu espero ter trazido algumas reflexões para vocês pensarem e espero que a gente tenha outros momentos de diálogo e estou aqui absolutamente aberto para o que for necessário aí, de que vocês desejarem para a gente conversar, tá bom? Então, bom curso para todo o grupo aí que está participando, né? Então, felicidades!